Bom, nós podemos nos lembrar de ex-governadores do estado do Paraná que foram à cadeia muito recentemente e outros que respondem a acusações gravíssimas de corrupção, não é? Como é que o senhor avalia o que disse aí o desembargador paranaense, professor Villa? Olha, se fosse mexer na história, na década de 50, se todos os títulos fossem válidos no Paraná, na região norte, o Paraná teria 2 andares. Então, tem muitas histórias, inclusive de sobrenomes que aparecem na política paranaense, que eu lembro que os avós fizeram, né? Porque, como diz o Fernando Brant, minha arma é o que a memória guarda, né? Lá no Conversando no Bar dos Tempos da Panera. Então, eu queria falar para o senhor dizer menos, porque eu conheço muitas das histórias aí também do Paraná. Quando eu vejo o sobrenome de um deputado, aí me lembro do avô dele. Mas vamos em frente. A questão que se coloca do preconceito regional no Brasil, ela se apresenta, ela está aí. Eu escrevi um livro chamado Quando Eu Vim-me Embora, a história da migração nordestina para São Paulo. Porque eu cresci no ABC, em Santo André, São Bernardo. Meus pais são de São Bernardo do Campo. Eu nasci em São José do Rio Preto. Depois dos 9 anos já estava morando em Santo André. E lá naquela época, anos 60, estava muito presente essa fala. Isso é coisa de baiano. O que era coisa de baiano? Fala alto, ser descortês, ter um ato de violência, se vestir de forma, entre aspas, diferente e tal. Mas isso passou no momento da incorporação dos migrantes, que nem sempre era chamado de baianos, mas ele vinha do norte de Minas, vinha do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, mas era chamado de baiano, genericamente, assim como Paraíba no Rio de Janeiro, né? Então, aqui no caso do estado de São Paulo, que eu conheço melhor, mas houve uma rápida incorporação, e essas falas hoje simplesmente desapareceram, tanto que São Paulo teve, em 1988, uma prefeita de origem nordestina e mulher, né? E nós podemos dar inúmeros exemplos de nordestinos que fizeram política em São Paulo. O presidente da República, por exemplo, atual, e nasceu em Pernambuco, e podia citar 300 mil exemplos de pessoas que foram incorporadas migrando do norte ou do nordeste. Lembrar do Dr. Jatene, vamos falar de quase que um santo, a figura do Dr. Jatene, que veio do Acre, né? E da região norte, e depois veio para São Paulo. Então, é uma fala realmente que tem que ser combatida, repudiada, é uma fala que está presente no cotidiano de algumas regiões do Brasil. Registre-se, e olha, se a gente for entender o que é Brasil, aonde tem as grandes revoltas liberais pela independência e no século XIX, é justamente no Nordeste insurgente, fundamentalmente na Bahia e principalmente em Pernambuco e com o pé no Ceará. Lembrar esse senhor que a primeira presa política foi a dona Bárbara Alencar, avó do escritor José Alencar, por participar da rebelião de 1817. Então, o que o senhor está dizendo aí é uma enorme bobagem, é racismo, é uma forma de diminuir os outros e desconhece, mais um que desconhece, profundamente a história do Brasil. Fazer mais um merchandising. Dê uma olhada no meu último livro, Um País Chamado Brasil, que o senhor vai aprender um pouquinho mais do que é Nordeste.